Passou tão rápido, mas tenho que anunciar a última conferência. Conferência de número 7, com o tema Síntese do Congresso, a perseverante construção da legalidade constitucional. Para esta conferência e proceder ao encerramento do Congresso, vamos receber mais uma vez o professor Gustavo Tepedino. Boa tarde a todos. Eu queria pedir para compor a mesa também o Marcos Erhard, a professora Aline Terra, a professora Milena Oliva, a professora Ana Carla, professor João Quinelato. Deixa um lugarzinho para mim que eu volto daqui a pouco. Hoje a professora, primeiro, boa tarde a todos, uma alegria, agradeço a presença de cada um de vocês que nos encantaram com a presença tão assídua aqui durante esses dias e pela paciência de esperarem até agora. Hoje a professora Gisela disse que bom que o dia estava chuvoso, porque assim as pessoas ficam mais à vontade. Para provocar o desembargador Francisco Loureiro, que está aqui, eu não concordo, não, mas o Nelson Rodrigues dizia que só tinha uma coisa pior, Francisco, do que um fim de semana chuvoso em São Paulo. Era um fim de semana de sol em São Paulo. Mas eu não concordo. No caso do Rio, a gente consegue permanecer mais em dias de chuva, de fato. Eu queria fazer um registro, antes de começar, um registro com homenagem. Em primeiro lugar, o falecimento do ministro Rui Rosado de Aguiar Júnior, que sempre esteve conosco no Instituto e em todas as horas, desde o primeiro congresso, uma figura admirável, magistrado extraordinário, modelar, professor, ensina a todos nós e continua ensinando, já na sua ausência tão repentina e que, enfim, motivo de tristeza para todos nós. E queria também fazer uma homenagem aqui na pessoa da professora Tânia da Silva Pereira, ao professor Caio Mara da Silva Pereira. Professora Tânia, muito querida, que tem feito várias homenagens a mim, incluindo em seminários que fazemos em torno da obra do professor Caio Mara da Silva Pereira. A última homenagem que ela me prestou foi involuntária, que foi um evento na Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, em que, quando eu fui passar por aquele detector, houve uma dificuldade, não tinha cadastro, entra, não entra, e tinha que começar o evento. E aí veio uma senhora, funcionária, falou, entra aqui, professor, deu um sorriso para mim, eu agradeci, entrei, ela me disse, o senhor é o professor Caio Mário? Me senti tão homenageado que eu até fico contando isso agora. A maior homenagem que eu podia receber. Pois bem, vou procurar nessa conferência de encerramento tentar captar um pouco o itinerário da nossa construção da legalidade constitucional. Todo e qualquer negócio jurídico tem uma estrutura e uma função. A identificação dessa função e sua compatibilidade com os valores constitucionais precedem a definição da estrutura a ser utilizada e servem, assim, estrutura e função e essa precedência de ponto de partida para a construção da legalidade constitucional. Não será, então, a estrutura do negócio, ou seja, o modus operandi, não serão os dispositivos do Código Civil previstos para determinada tipologia contratual a definirem a função a ser desempenhada. Mas, ao contrário, é a função, a atividade que se pretende desempenhar que nos ajudará a identificar a estrutura a ser utilizada. Essa perspectiva funcional
que perpassa uma série de painéis que a gente tem escutado aqui, associa-se à utilidade social das relações jurídicas, que justificam a própria tutela jurídica de cada relação, seja pelo interesse dos seus titulares, seja para a promoção de interesses socialmente relevantes alcançados pela relação. Daqui o redimensionamento do debate acerca da função social, como alertou na abertura desse 7º Congresso o professor Pietro Perlinghieri. Não se trata de investigar em abstrato ou isoladamente a função social do contrato ou a função social da propriedade, disse ele, mas de todos os negócios e de toda atividade que desenvolvemos em torno dos bens jurídicos, associando-se imediatamente liberdade e autonomia privada à solidariedade, na promoção dos valores que, apreendidos pelo Constituinte, definem a identidade cultural da sociedade. Liberdade e solidariedade, portanto, caminham de modo integrado, como dois binômios ressaltados pela conferência de abertura da professora Maria Cristina De Tico, que nos disse que dever e direito, liberdade e responsabilidade devem andar juntos. Não podemos imaginar somente a nossa metodologia a partir de direitos sem responsabilidade, sem que esses binômios funcionem de modo integrado. Não é à toa que a professora Maria Cristina faz referência à construção da legalidade constitucional como equivalente à construção da democracia no Estado social de direito. De alguma maneira, os deveres sociais, éticos e jurídicos refletem essa interpenetração visceral da liberdade com a solidariedade e que, de alguma maneira, serviu de itinerário dos nossos painéis. Diversas consequências daqui decorrem para a teoria do direito, em particular a reformulação das categorias jurídicas em perspectiva funcional ou dinâmica, que necessariamente requer a sua contextualização histórica, a compreensão da relatividade dos conceitos jurídicos de acordo com as circunstâncias fáticas e históricas em que se inserem. Tomando de empréstimo o que Ortega y Gasset disse do homem, podemos dizer que o fato jurídico é o fato jurídico e suas circunstâncias. A análise dos institutos e categorias jurídicas em perspectiva histórica, funcional, relativizada, cria uma nova dogmática, que, abandonando o dogmatismo estático do passado, impõe a reconstrução de todo o arcabouço teórico do direito privado. Me refiro à dogmática como algo extremamente dinâmico num sistema aberto e que não se confunde com dogmatismo, que, de alguma maneira, procuramos nos afastar, ou do qual procuramos nos afastar. Por outro lado, toda essa repercussão da perspectiva funcional, ela se mostra particularmente intensa, e aqui eu chamo a atenção para os alunos aqui presentes de graduação, na teoria dos bens jurídicos, que foi, de alguma maneira, trabalhada aqui em diversos painéis. Um aproveitamento racional e funcional dos bens jurídicos que exige um esforço do intérprete especial no momento em que surgem novas funções com as tecnologias e novos bens jurídicos. Eu quero dar 2 exemplos práticos que eu acho que favorecem a nossa compreensão. Um do Supremo Tribunal Federal e um do Superior Tribunal de Justiça. O Supremo Tribunal Federal examinou, em tribunal pleno, em 2017, o plenário examinou o bem jurídico livro eletrônico para determinar se a imunidade tributária incidente antes sobre livros de papel se deveria aplicar também aos livros eletrônicos. E o Supremo tinha uma interpretação que era estática, no sentido de excluir da imunidade uma série de acessórios, porque não era exatamente previsto na Constituição como os sujeitos à imunidade, que era o papel,
a impressora já saía daquilo, e assim se discutiu. Álbuns de figurinha foi muito discutido, se era livro. E nessa discussão do plenário, por unanimidade, o Supremo decidiu, a meu ver, justamente, que o que torna livro é o seu conteúdo e não o invólucro. E que, portanto, livro eletrônico, independentemente da base, deveria ser tratado pela imunidade constitucional. O exemplo que eu trago, portanto, de uma revisão funcional de bens jurídicos é do Superior Tribunal de Justiça, diz respeito à transmissão de obras musicais e fonogramas via internet, que todos conhecem como streaming, na terminologia norte-americana, seja através de simulcasting, ou simulcasting, que seriam 2 meios simultâneos, seja webcasting, quando se tem um programa específico que se pretende baixar e utilizar, seja o podcasting mesmo, que seria interativo. O Superior Tribunal de Justiça, a segunda sessão, abriu audiência pública, chamou especialistas, discutiu amplamente, chegou à conclusão que, no conceito da Lei do Direito Autoral, no artigo 68, parágrafo 2º e 3º, de execução pública, se inclui também essa difusão através da internet. Notem que é uma mudança e tanta, conceito de execução pública, que está previsto no artigo 68, que é um artigo que vocês podem ler depois da Lei 9.610, que é a Lei de 98, que é direito autoral, que se referia aos modos tradicionais de execução, passa a ser interpretado por sua função de difusão, mesmo que o sujeito vê lá no seu Spotify, sozinho no automóvel, em casa, pode escutar as suas músicas. Essa enorme transformação foi sinalizada assim pelo STJ. E temos exemplos de vários outros casos. E nos remete a um outro aspecto, que já foi objeto também de algumas discussões, que diz respeito à função dos commons, dos bens comuns. Também de alteração profunda na teoria dos bens. O que são os commons? São aqueles determinados bens que, pela sua importância vital, devam ser submetidos ao aproveitamento de toda a coletividade, superando-se a lógica da propriedade pública ou privada. É o que se discute hoje, e foi objeto da pergunta também ao professor Pelingeri, desde a questão da floresta amazônica, até a bens da vida como água, à natureza, e hoje ao conhecimento. Hoje, o Creative Commons é uma tribo, no sentido de um grupo forte de pessoas que investem na abertura de licenças públicas a serem alteradas livremente, ou com algumas restrições impostas, eventualmente à questão comercial, mas alteradas as licenças que são postas no computador para o uso de todos. Claro que a nossa lógica é a lógica proprietária. O professor Stefano Rodotà, de saudosa memória, dizia, há 30 anos atrás, que os commons seriam o oposto da propriedade, porque não admite a propriedade, nem pública nem privada. Entretanto, na nossa realidade constitucional, disse o professor Pietro Pelingeri, há de se aproveitar os princípios para garantir o acesso a direitos fundamentais da melhor forma possível, independentemente da titularidade, em algumas hipóteses. E nós temos algumas decisões do STJ e dos tribunais que relativizam a propriedade em matéria de direito de saúde, em vários exemplos. Eu trouxe um que é mais claro, que diz respeito aos bens públicos de uso comum do povo, numa hipótese em que o STJ, na segunda turma, sendo relator o ministro Herman Benjamin, numa ação de desafetação proposta pelo prefeito, pelo ente municipal, que pretendia converter um bem dominical uma certa praça, que era de uso comum do povo, então nós estamos falando de
de bens públicos, propriedade pública, que transformando para a categoria de bem dominical permitiria uma aquisição por uma autarquia para fazer ali a sua sede. Então, o povo, a cidade, perderia esse uso comum. E a Corte Superior entendeu que não se justifica nos dias atuais, ou seja, um controle de algo que era dado à ação de desafetação ao prefeito, que praças, jardins, bulevares de qualquer área, ou qualquer área verde municipal de uso comum do povo, sofram desafetação para edificação de prédios e construções governamentais. Ou seja, retirar da praça a natureza de lote publici ou comune não é um banal ato de governo, significa grave opção, e negou esse direito, que antes se considerava razoavelmente atribuído à discricionariedade do prefeito. Notem, aqui nós não estamos falando de bens comuns, mas estamos falando de utilização de principiologia para, ponderando os interesses em jogo, manter o acesso de um bem considerado fundamental ao uso de todos, impedindo o que o prefeito poderia fazer. Essa perspectiva funcional dos bens ganha particular relevo, e nós vimos aqui em diversos painéis, diante das novas tecnologias, do ponto de vista metodológico, já que surgem, com os novos bens jurídicos, várias tendências a se criarem especializações. Hoje, o professor Carlos Edson, a professora Milena, criticaram essa busca de microsistemas. E o que nós vemos é como os nomes são sempre nomes impressionantes, que são nomes em línguas estrangeiras, as pessoas pensam ou pretendem, talvez por ingenuidade de alguns professores, ou pelo interesse econômico do mercado, em afastar da teoria do direito civil ou da teoria da interpretação essas matérias como sendo matérias especializadas, como sendo novos microsistemas, ora na biotecnologia, ora na liberdade econômica, ora em toda a discussão sobre ensaios clínicos, da professora Paula, ora sobre aspectos que foram várias vezes tratados aqui acerca da robótica, com o professor Sérgio Negri e tantos outros. Vale dizer, não é possível afastar todos esses setores que são objeto de negociação no parlamento, com seus lobbies legítimos, com as influências do mercado, da teoria geral principiológica que nos permite, incorporando os princípios constitucionais às leis infraconstitucionais, definir padrões de comportamento compatíveis com a cultura da sociedade, com a identidade cultural que está exposta no compromisso constitucional. Diversos painéis mostraram essa evolução tecnológica e seus impactos, ora no controle de cadastro, na privacidade, nos contratos de seguros, nos ensaios clínicos. A rigor, como lembrou o professor Pietro Pellingieri, direito é cultura, e o sistema jurídico equivale a esse conjunto de matizes axiológicos, não apenas econômicos, que refletem a identidade da sociedade. Assim é que a lei de proteção de dados, projetos de lei de responsabilidade de inteligência artificial, a bioética, o direito à saúde, as leis que examinamos hoje e ontem, são leis especiais que devem ser reconduzidas à unidade do sistema, com utilização dos princípios constitucionais. Tudo isso nos leva a uma preocupação grande, que aqui foi externada, com o componente ético que há de conduzir essa unidade. Se disse muito aqui, e a professora Ana Frazão lembrou isso ao tratar da responsabilidade civil na inteligência artificial, como o direito não dará conta de atender às nossas preocupações. E o professor Pietro Pellingieri havia mencionado exatamente essas opções éticas, esses dramas éticos. E os ensaios clínicos também demonstraram, e a questão da robótica também, e a bioética, a professora Heloísa nos trouxe aqui. Vale dizer, é preciso que no plano ético se possa prevenir danos, intervindo também na fisiologia das relações jurídicas e não apenas nos momentos patológicos da responsabilidade civil, nessa perspectiva de ressarcimento, talvez sim na perspectiva de prevenção. Ao propósito,
foi sublinhado que mecanismos de compliance, de autorregulação, ainda a professora Ana mencionou, com códigos éticos, pessoais ou institucionais, seriam capazes de estabelecer normas mínimas de conduta que possibilitem a redução da judicialização diante de escolhas dramáticas, que superam a capacidade do próprio legislador. A mesma ênfase, a necessidade de se introjetar elevada carga ética na teoria da interpretação, que também foi sublinhada pelo professor e ministro Barroso, e hoje também pelo ministro Fux, e foi confirmado em diversos papéis, diz respeito à indústria de compartilhamento, que nos traz à tona, e o professor Anderson Schreiber sublinhou ontem também, a necessidade de uma economia sustentável, a racionalidade do uso dos bens e do tempo disponível nas agendas cada vez mais frenéticas das nossas vidas. Será que dosamos bem essa utilização do tempo? Aqui eu vou me permitir fazer um parênteses para me lembrar o que me marcou muito, que é um livro inspirador do Amir Klink, o navegador de Paraty. Quem vem de fora do Rio e não conhece Paraty deve conhecer, que é lindo. Paraty era onde o primeiro ponto de saída do ouro brasileiro, e é uma cidade histórica linda. E o Amir Klink lá constrói, vive e parte para as suas viagens. E um dos livros dele inspiradores é Não Há Tempo a Perder, justamente sobre isso. E ele conta que depois de ficar 5 anos construindo aquele barquinho Paraty, que ganhou o mundo, ganhou prêmios, por uma viagem de 642 dias que demorou a Antártica, tendo andado 27 mil milhas náuticas, 50 mil quilômetros, que demorou 2 anos. No dia que ele estava saindo, ele não se despede, não leva ninguém da família, até por superstição, ele vai quietinho para não ver ninguém, pega o barco e ir embora. Estava 5 anos preparando com essa ansiedade. Quando ele está saindo, o caseiro dele, ô doutor, tudo bem? Tudo bem? Ele falou assim, ô Bio, chama Bio, aquela janela ali da cozinha da casa está quebrada, você conserta para mim? Bio, doutor, hoje eu não posso porque eu vou pescar, amanhã é sábado, não, amanhã também não posso, mas domingo eu tenho a igreja, mas segunda eu juro para o senhor que eu resolvo. Sexta-feira ele foi embora. Quando ele voltou, 2 anos depois, ganhou prêmio mundial por ter ficado 1 ano inteiro na Antártica. Depois dessa luta toda, ele chega e não é que a janela não estava consertada. Ele encontra o caseiro, que ele achou que tinha morrido. O caseiro responde, seu Amir, o senhor não vai acreditar, eu não tive tempo. Vejam, senhores, especialmente os mais jovens, que a adequação do tempo, cada dia, é mais indispensável e faz parte também dessa necessidade de funcionalização dos interesses jurídicos. Torna-se, portanto, imperiosa a adequação dos instrumentos hermenêuticos forjados no âmbito de relações patrimoniais a tantas situações existenciais que se multiplicam e se intensificam na frenética efetivação de liberdades propiciadas pelas novas tecnologias. Essa inadaptação, que foi sublinhada por diversos nossos colegas, a professora Tamis chamou atenção para essa inadequação, especificamente no debate, no sentido de se criar uma base teórica adequada para as relações existenciais, que no fundo nós não temos, que envolve desde a questão do consentimento e discernimento até as formas de validação ou invalidação e os limites da autonomia. Esse maltratamento é não só típico no Brasil, em algumas hipóteses, como também no exterior. Eu dou 2 exemplos rápidos, já conhecidos. Um, o Tribunal Superior do Trabalho, em 2005, felizmente a orientação hoje não é mais essa, ao examinar se o empregador teria direito ou não ao controle da correspondência pessoal da internet do trabalhador, se seria ou não justa causa, enfim, nesse conflito de interesse, o
Tribunal Superior do Trabalho concluiu que o que está em jogo, antes de tudo, é o exercício do direito de propriedade do empregador sobre o computador capaz de acessar a internet, que, portanto, era direito do empregador por ser o dono da propriedade. E também ficou muito conhecida, em 2005, no mesmo ano, nos Estados Unidos, especialmente em Chicago, a história da médica Sharon Irons, que coletou de maneira camuflada, após prática de sexo oral com outro médico plantonista, o sêmen, o material genético desse cidadão, e ela fez uma inseminação caseira e teve o filho. Ele tentou de todo jeito, até a Suprema Corte lá de Chicago, se opor a isso, dizendo que afinal era paternidade, ele teria que ser ouvido. E essa matéria ficou famosa nos Estados Unidos, porque, segundo a decisão, a rigor, o que tinha havido ali, eu vou ler, foi uma transferência absoluta e irrevogável do título de propriedade entre doador e doadora. Segundo eles, a Corte de Apelação de Illinois, o colega dela, o plantonista, havia feito um contrato de doação. E, portanto, ela, sendo proprietária, a título gratuito e definitivo, do material genético, faria o que ela bem quisesse. E foi resolvido dessa maneira, para mostrar a todos nós que não é só no Brasil que essa dificuldade de relação patrimonial existencial está presente. E no plano da bioética, a professora Heloísa Helena lembrou como tem ocorrido experimentos humanos, inclusive inseminação caseira no Brasil. Depois da palestra dela, eu entrei no Google, vi uma quantidade enorme de hipóteses, como se fossem vendas de banana ou batata no mercado, sem um cuidado adequado às questões jurídicas e éticas que devem sempre ser guiadas pelos princípios constitucionais. É preciso, portanto, criar essa base teórica. E o bom exemplo dessa aplicação principiológica das relações existenciais não contempladas foi trazido pelo professor Perlingeri na hipótese de passagem forçada. Não sei se todos estavam aqui presentes ou se lembram, que ele disse que no direito italiano tem uma hipótese de passagem forçada que foi introduzida para estimular a produtividade. Em favor de maior produção agrícola, é possível, como no Código de Águas brasileiro, é possível, tinha essa previsão, é possível se exigir uma passagem forçada. No direito brasileiro, nós temos o artigo 1285, segundo o qual o dono do prédio que não tiver acesso à via pública, nascente ou porto, justamente a perspectiva de dar utilidade, o que é justo, a saída mediante pagamento de indenização cabal, pode constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será justamente fixado, se necessário. Fazendo o nosso raciocínio do então relator desse caso na Corte Constitucional Italiana, que é o Aníbal Marini, que foi quem fez essa decisão, quem redigiu o acórdão na Itália, poderíamos dizer que, em hipótese de vulnerabilidades, de ser um portador de deficiência, cuja saída facilite a sua locomoção e a sua vida, seria razoável também tentarmos fazer um raciocínio análogo. A partir, portanto, dessa temática, todo o problema da chamada pessoa com deficiência deve ser abordado no sentido de separar um pouco a autonomia e discernimento, ampliando a capacidade na medida do amadurecimento e do discernimento, mesmo dos menores de idade, que, como disse o professor Perlingeri, as restrições devem ser razoáveis e ponderadas de acordo com a sua própria capacidade para se conciliar autonomia e tutela, para não se abandonar a tutela e nem se abandonar a autonomia. A professora Heloísa, na sua palestra, disse: o futuro chegou. E o futuro, de fato, chegou, e nos cabe interpretar, nos cabe efetivamente dar a solução interpretativa. Essa é a nossa tarefa.
E, nesse contexto, eu devo dizer que a discussão sobre técnica regulamentar e cláusulas gerais, no sentido de que a técnica da subsunção seria mais protetiva da segurança jurídica, isso está inteiramente superado. A rigor, as cláusulas gerais e os princípios refletem o direito contemporâneo, a vida contemporânea, que seria insuscetível de regulamentação específica. E os próprios constitucionalistas, o professor Barroso esteve aqui, hoje, já na esteira do direito civil, que já fazia há mais de 30 anos, reconhece a força normativa da Constituição, e disse o ministro, direta ou indireta, sempre utilizando, e no sentido de fazer com que se possa ponderar sempre. E aqui, meus amigos, seja em regra, seja em princípios, os juízes, os magistrados, em termos práticos, ponderam. Não é essa separação tão grande, portanto, me parece que é um falso problema esperar casos difíceis, como dizem os constitucionalistas, para que se pudesse ponderar. A ponderação, a utilização da razoabilidade tem sido utilizada justamente para que os interesses em conflitos sejam compatibilizados à luz dos valores constitucionais. Eu acho, portanto, que tanto a técnica regulamentar, e por isso disse que é um falso problema, quanto a técnica das causas gerais, ambas são indispensáveis. E o importante é que sejam trazidas para uma interpretação a partir de valores, como disse o ministro Fux hoje, incorporados pela Constituição e não valores individuais de cada intérprete. A prova de que tanto cláusula geral como princípio, como regra, podem ser mal interpretados, nós tivemos na Bienal do Livro aqui do Rio de Janeiro. Acho que todos devem ter visto pela imprensa a discussão que se travou em torno de um beijo gay, um beijo entre pessoas do mesmo sexo, que estava numa capa de um livro, e o prefeito Crivella, o pastor e prefeito, ele determinou a retirada daquele material. Mas notem, ele não o fez manos militares, ele os fez submetendo um pedido ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Quem autorizou foi o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, valorizando, avaliando o que eles acham do princípio da igualdade, do princípio da dignidade, dos princípios da liberdade de expressão. Notem, é uma principiologia que imediatamente suscitou a reforma para o Supremo Tribunal Federal. 2 ministros do Supremo, naquele mesmo fim de semana, consideraram que estava equivocada aquela interpretação. Quero dizer com isso, o problema propriamente não é nem a norma, que já afastamos a censura há muito tempo no Brasil, nem o princípio quando ele é mal interpretado ou interpretado de uma maneira pessoal, pelo meu interesse religioso, pelo meu interesse moral, ou seja qualquer outro. Então, aqui, o que o Supremo fez ao cassar aquela decisão foi procurar verificar o que a Constituição deveria, em última análise, zelar e tutelar com a liberdade de expressão, para além dos interesses pessoais. Portanto, acho que a gente tem que partir, não para a nostálgica tentativa de se retomar uma técnica regulamentar, porque seria insuficiente e jamais garante segurança alguma, pelo contrário, muitas vezes é a forma do juiz se escusar de fundamentar, se valendo de uma regrinha qualquer, por mais baixa que seja a hierarquia constitucional, e o que tem que se exigir é uma fundamentação, que seja democrática, que seja persuasiva e que permita o controle social. E aqui, já me encaminhando para o final mesmo, eu digo que essa ampliação indiscutível dos princípios e, portanto, da atividade judicial deve ser vista como um dever do magistrado. E aqui faço também minhas palavras do ministro Fux. O magistrado não é eleito, mas ele assume o cargo com o dever de cumprir as leis e a Constituição da República. E, portanto, nos freios e contrapesos, é fundamental a coragem de fazer prevalecer os princípios constitucionais. Eu chamo a atenção
para essa elaboração de princípios. Gostaria de ressaltar e parabenizar os 2 trabalhos premiados da categoria profissionais aqui em nosso congresso, que demonstra renovação, um da mestranda Camila Ferrão e outro da professora Simone Tassinari e professora Caroline Pongé, doutorandos do programa de pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu quero parabenizar, porque eu acho que a gente deve apresentar muitos trabalhos nos próximos congressos para estimular a renovação. Em ambos os trabalhos foram premiados, expuseram uma interpretação principiológica. No da professora, o da mestranda Camila Ferrão, se trata de uma questão que era a uso capião em condomínio, por condôminos, que seria uma questão que pareceria já adormecida e que foi tratada de maneira principiológica para novos horizontes. E, no caso da professora Simone e Caroline, enfrentaram uma questão que, para mim, era obscura, que são os critérios e parâmetros utilizados pelo CNJ, e eu fiquei encantado de ter conseguido entender os parâmetros que devem ser utilizados com base sempre nos princípios fundamentais, constitucionais ou não. Portanto, meus caríssimos amigos, e não querendo me estender, porque o objetivo seria não abusar do apito, né? Como é que é o apito e tal. Eu concluiria dizendo que nesse momento de explosão de tecnologias, nesse momento com tantas alterações do direito, mais devemos procurar unificar o sistema, reunificá-lo interpretativamente através dos princípios e dos valores constitucionais, que garantem essa unidade do sistema e nos permite trilhar um caminho que seja efetivamente jurídico, genuinamente sistemático. Em tempos difíceis, ao intérprete, especialmente aos mais jovens, vale lembrar a passagem popular, lembrada recentemente em um artigo do embaixador Marcos Azambuja, que traduz um prudente conselho a ser dado a 2 jovens porcos espinhos inexperientes sobre como fazer o amor. Eis o conselho: que tenham muito cuidado. Muito obrigado.